Olá, estilizetes! Hoje o papo é reto aqui, ó, que eu quero falar sobre um assunto um pouquinho mais sério. Não vou ensinar nada de costura hoje. Começou lá no nosso Instagram um debate sobre o ensino nas escolas brasileiras. E eu tava conversando com vocês e aí eu até perguntei quem gostaria que fizesse vídeo e eu acho que é a melhor maneira que a gente conversa mais de pertinho. Então vamos lá. Eu estava refletindo sobre essa coisa de laboratórios de criação que as escolas têm. Por exemplo, todas as escolas, pelo menos as de ensino particular, desde a década de, vamos lá, talvez finalzinho dos 90, tem o tal do laboratório de informática. Isso na época que as escolas não tinham acesso, quando começou a ter um computador por aluno, uau, era uma coisa que a gente... Quando os pais iam se matricular os filhos, olhavam para aquilo como uma coisa assim, meu Deus, essa escola é muito boa, tá pensando no futuro, né? Tá olhando para a vida adulta dos nossos filhos. E aí foi passando, acho que já passaram alguns bons anos, e acabou que agora a gente tem uma geração de nativos digitais, que são essas crianças que já nascem mexendo em tablet, já sabem apertar os botões. E aí o questionamento que eu estava fazendo lá no Instagram era o seguinte: qual será a aplicabilidade disso na vida adulta das crianças? Qual será talvez a necessidade que a gente tem de ter um laboratório todo equipado com informática de última geração, se as crianças já têm isso em casa? Né? Pelo menos nas escolas particulares. Claro, algumas públicas eu sei, eu entendo que tem escolas que ainda não têm esse acesso, mas eu acredito que dentro de poucos anos, a maioria do pessoal que menos favorecido, que tem mais baixa renda, já vai poder ter esse acesso de casa, né? Smartphones estão aí se proliferando cada vez mais. E aí eu tava questionando assim, que estranho, né? Quando a gente pega uma criança, nos dias de hoje, e uma avó, bem velhinha, larga uma tecnologia na mão de uma criança, ela vai lá e já sabe fazer tudo, já sabe mexer, já sabe tirar selfie, fazer vídeo, não sei o quê. Até postar ela já sabe. Entrega essa mesma tecnologia pra vovó, ela vai patinar, não, né? É mais difícil. Vocês talvez tenham avós em casa, bisavós, né? Que não são assim 100% ágeis na tecnologia. Tem avós que não, que são exceção. O meu avô tem 94 anos e tem um smartphone e mexe numa boa. Mas eu tô falando assim da grande maioria. Agora, vamos pensar o contrário. Se a gente pega uma máquina de costura, coloca na frente de uma avó dos dias de hoje e coloca na frente de uma criança de 10, 12 anos, ou 15, ou vamos ir um pouquinho mais além, uma mulher de 30, o que será que vai acontecer? Vocês já sabem, né? Então, a avó de olhos fechados, talvez mal do olho, com óculos, vai lá, vai saber fazer, vai saber pregar um botão, vai saber enfiar a linha na máquina, na agulha, seja lá o que for. E a criança vai olhar para aquilo e vai ficar assim, como se fosse a avó com a tecnologia. Então, agora eu me pergunto assim, e deixo essa reflexão também para vocês. Será que a gente não está desequilibrando as coisas? Por que a gente está investindo tanto no ensino das crianças informatizadas, se isso elas já estão tendo de berço? Por que a gente não equipa as escolas com salas de criação? Salas de aula que propiciem que elas cheguem e desenhem numa folha em branco? Ou que tenha justamente uma máquina de costura por aluno? Por que isso não é ensinado nas escolas? Aí uma seguidora me falou assim, já pensou quanta matemática a gente pode ensinar somente com a costura? A gente usa fita métrica, a gente tem que fazer cálculo, soma centímetro, diminui centímetro, para virar a bainha vai diminuir tanto, quanto é que vai dar o resultado final? É um jogo muito grande de matemática. Aí ela até falou assim, geografia a gente também poderia ensinar só com a costura. E eu pensei, poxa, poderia mesmo, imagina que legal fazer um mapa mundi de retalhos, né? Em vez de ficar lá copiando os mapas, na minha época se usava papel vegetal, então em vez de ficar ali fazendo em papel, por que não fazer em tecido, recortar, bota lá num painel, a criança constrói, a turma constrói um mapa mundi de retalhos, olha que coisa mais maravilhosa. Então, às vezes eu penso assim que parece que
os pais e as crianças estão muito olhando só pro Enem, só pro vestibular. E quando a gente bitola só nisso, a gente cria seres como é que é a palavra? Que só decoram, que ficam só no decoreba. E aí a gente esquece da aplicabilidade daquilo. Por exemplo, depois que tu terminou o colégio, quantas vezes tu já usou a fórmula de Bhaskara? Né? Ou tu ainda lembra de usar? Quem já acabou o colégio há algum tempo e não é da área da matemática, por exemplo? Eu aposto que não. Então, assim, ó, claro, eu não tô falando isso pra quem tá na fase de vestibular ali, ensino médio, ok, vocês têm mesmo que focar nisso. Mas às vezes eu vejo pais e crianças já muito focadas só no vestibular, só na nota do Enem. E, gente, o Enem não prepara pra vida. As escolas é que precisam pensar mais nisso, de preparar pra vida. Foi tão legal o debate que a gente teve no Instagram, que uma seguidora também escreveu assim, ó, deveriam ensinar cultivo de hortas nas escolas, né? Não só costura, mas assim, a se virar em casa, vamos fazer um cantinho. Isso é coisas que a gente leva pra vida. Antigamente se ensinava e aí foi se perdendo. É uma pena. Então eu deixo aqui um apelo pra gente repensar a educação no Brasil. Muitas escolas na Europa, nos Estados Unidos, já tem isso. Já tem não, né? Nunca perderam. E a gente foi querendo olhar não sei pra onde, que esqueceu dessa parte. E aí a gente tá criando seres que só sabem fazer o quê? Apertar botão, deslizar o dedo na tela, ou no máximo o movimento de pinça fina, que é tão importante, no máximo é para dar o zoom ou diminuir o zoom. Mas as crianças precisam exercitar isso aqui, o movimento de pinça fina. Se ela quiser ser um dentista no futuro, por exemplo, ela exercitou isso na infância. E aí a gente cria esses adultos com os dedos duros, sabe? Que não conseguem fazer as coisas. A gente cria adultos que não desenvolveram a criatividade. Hoje já tá cheio de gente assim. E isso sim é muito grave. Por que eu bato tanto na tecla de desenvolver o lado intuitivo do cérebro, o lado criativo do cérebro? Pensa comigo. Se a gente tem uma mente bem desenvolvida na infância, né? Seja lá nos teus primeiros anos. Quando tu for adulto, tu vai ter problemas na vida, como todo mundo. Só que aquela pessoa que tem um lado criativo mais desenvolvido, mais aflorado, vai ter maiores condições de conseguir criar as soluções para os seus problemas. Os problemas vão ser os mesmos, talvez para o indivíduo A, para o indivíduo B. Só que a pessoa que souber sair deles com mais facilidade, sofre menos. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo. Vamos conversar. Um beijo, até a próxima!